No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o quê? Mas não foi a terra e os céus, não? Foi, não? E agora? Veja a ordem, pessoal, estou brincando. Veja a ordem, como Deus fez todas as coisas. Os céus é o referencial para a terra. Amém? Por isso que tudo começou nos céus e vai terminar na terra. Quer dizer, eternamente teremos nosso Deus. Tudo vem de lá. Mas nos diz o seguinte: e a terra era sem forma e vazia, quer dizer, estava informe ainda, ela não tinha sido completada, não tinha sido assim concluída a sua obra, porque estava em andamento. A obra completa, ela está no eterno passado, ela está nos céus. Então tudo isto tem a ver com a criação de Deus e o que Deus tem para fazer e vai continuar fazendo. Então a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está um princípio para você encher seu coração nesta noite, crendo realmente que o Pentecostes, ele é uma realidade eterna, ele é uma realidade em Cristo Jesus. O Pentecostes é uma realidade que ninguém pode fugir desta realidade, tenha certeza disso aí. Pentecostes fala-nos realmente assim, não é isso? Do mover, da descida do Espírito Santo, não é isso? Sobre a terra, sobre a igreja primitiva, a igreja criada, a igreja nova, vamos dizer assim, a nova igreja, não é isso? Alguém que diga o seguinte: não, mas eu já aceitei Jesus, estou completo, não sei o quê. Mas será que você já se completou mesmo? É bom a gente olhar tudo isso aí direitinho e analisar para ver se na realidade nós não temos assim algo que falta se completar, não é isso? Vejamos o seguinte: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve o quê? Houve luz. Amém? É dessa luz que nós precisamos. Há quem diga que na realidade esta luz foi o sol, mas nós não estamos, Deus não está falando aqui, a Bíblia não está falando da luz criada, Ele está falando da luz incriada, aquela que já era, que é, aquela que não tem mudança, aquela que tem a capacidade de fazer. O sol não pode fazer porque ele é uma criatura. Então Deus está falando de quem tem condição, de quem tem capacidade de fazer. É isso que está acontecendo aqui. E que muitas vezes a gente fica batendo para lá e para cá na teologia, blá 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 blá, e a gente não se situa direito. O sol, ele é realmente criado, foi criado, mas o Espírito Santo não. Amém? Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. E sendo Deus, Ele tem a capacidade de fazer todas as coisas. E disse Ele: haja luz, e houve luz. E é esta luz que nós precisamos realmente. É dessa luz que nós temos realmente a necessidade de fazê-la acontecer, para que possamos existir, nos mover por ela. A luz que estamos falando aqui diz respeito ao poder ou ao Espírito Santo. Amém? Por isso que nós estamos querendo dizer assim a você, igreja, que é necessário que você tenha este poder, esta graça, esse Espírito. Há muitas pessoas que às vezes ficam cambaleando para lá e para cá, cocheando entre dois pensamentos: já sou salvo, já estou bem, então não preciso mais me mover. Existe muita gente assim. Nós precisamos, nós temos que depender do Espírito Santo. Sem Ele, mesmo sendo cristão, o seu trabalho, o seu agir, ele se torna 10%. Olhe lá. E muitas vezes infrutífero, cansativo, não vai muito longe, não prospera, fica simplesmente
Como que diz? Há uma linguagem que o pessoal usa hoje muito, marisia. Fica o tempo todo aquela marisia cansativa, que não vai a lugar nenhum. Porque quem tem a força de impulsionar, quem tem a força motriz para fazer acontecer, chama-se Espírito Santo. Baixa um pouquinho aí, senão eu vou estourar os ouvidos do pessoal. Eu me esqueço aqui, viu? Então, chama-se Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É Ele. E diríamos nesse instante que é imprescindível que a igreja tome posse disso aí. É imprescindível que a igreja se utilize disso aí. Você é o quê? Não, eu sou líder, eu sou pastor. Eu sou um membro da igreja, eu sou um levita, eu sou um diácono. Mas vem cá, você se move nessa força propulsora? Não, então você está errado. E você não pode reclamar nada, porque não tem como reclamar. A única coisa que pode ser feita aqui é se utilizar realmente desses valores e fazer acontecer. Pastor, mas eu já conheço tudo na vida. É igual um cidadão, quando eu aceitei Jesus, eu me tranquei num quarto, aí em 2 dias quase eu li o Novo Testamento. E ele passava, ele tinha intimidade lá em casa, ele passava para lá, ele era um ex-combatente, enjoadinho todo. Ele disse, rapaz, isso aí eu já conheço todinho, se você já conhece, vai embora que eu preciso conhecer. Mas eu já conheço. Conhecia e era vazio. E existem muitas forças espíritas, existem muitas forças, não é isso, heréticas, que conhecem a Bíblia. Ninguém vai negar isso aí, conhecem a Bíblia, porém, não têm a experiência de vida com o Espírito Santo. Assim por diante, foi criado para isto. Mas uma coisa que eu digo, eu estou falando aqui, é do Espírito Santo de Deus. Como é que você está hoje com Ele? Como é que você está vivendo hoje com Ele? Como é que você se comporta com Ele? Você já passou pela sua cabeça que Ele é capaz de fazer tudo, principalmente aquilo que você não pode fazer? Há pessoas que não aceitam. Eu conheci aqui, não vou falar o nome, mas ele era diretor de um seminário aqui
Ele já saiu daqui de Feira, tem cerca de uns 20 anos. E ele batia forte contra isso aí. Batismo no Espírito Santo, ele não queria nem saber. Por quê? Diretor da instituição. E formando pastores a cada 4 anos. Então ele era o máximo para ele. Estava realizado. E as pessoas falavam, mas ele não aceitava. Eu lembro que uma vez a gente estava lá no Encontro de Batalha Espiritual em São Paulo, na igreja Renascer. E tinha algumas pessoas aqui de Feira que até brincaram com ele, assim, ele sentado, balançava a cabeça dele para lá e para cá, ele nem estava aí. Não, eu não entendo esse negócio, eu estou satisfeito com o que tenho. Eu não preciso de 2 batismos. Mas só que acontece o seguinte, teve um dia que Deus assim, deu uma arrumadinha na vida dele assim, aquele jeitinho que Deus tem, desmoronou ele. Logo ele era muito, super intelectual, muito equilibrado, muito comportado, muito isso, muito aquilo outro, narigão empinado. E naquele dia, Deus chegou assim, tocou nele bem pouquinho, porque se tocar muito, o elemento desmorona e vai para o chão. E Deus tocou nele. Eu acho que eu posso até dizer que ele não vai ficar com raiva de mim não, se ele estiver me ouvindo. Pastor Torquato, o seu exemplo foi grande para nós. E acontece que, chegando um dia lá no encontro, ele falou tudo isso para nós. Ele disse, eu era esta pessoa assim. Eu era muito, entendeu? Só eu. Muito sofisticado, muito requintado. E eu não queria esse negócio que vocês fazem, porque eu achava que isso aí era uma palhaçada. Aí no dia que Deus operou na vida dele, ele começou orando no altar, pulou do altar e saiu. Aquele cara, aquele camarada, sim, Deus quebra esses limites, mas Ele leva o homem lá para baixo, para ele entender que ele não é nada. Você sabe, guarde o que você sabe, fique quieto. Fica quieto e saber que eu sou Deus. Fica quieto. E Deus realmente levou ele a isto. E lá no encontro ele ministrava para a gente. O homem ficava, ele era cabeludo. Quando balançava a cabeça, saía parecendo aquelas vassouras de bruxa. Rapaz, era um negócio sério, viu? É, exatamente. E eu sentei debaixo de uma árvore, mas ele disse, e aí, varão? Ele disse, varão, daqui para frente, eu vou até sair daqui de Feira, porque já não estão me aceitando mais. E eu vou ter que tomar o meu destino. Vou sair da cidade, porque naquele tempo era um pouco ainda restrito, e acontece que ele chegou ao ponto de fazer isso. Ele disse, mas de hoje em diante, ninguém me segura mais. Ele disse que um dia chegou na garagem do carro lá e começou a varrer, e daqui a pouco ele já não estava mais varrendo, estava orando de língua e pinotando dentro da garagem. E a gente começa a olhar como Deus faz essas coisas. Tudo isso é feito no poder do Espírito. Não é aquela criancice que a gente vê muitas vezes. Algo feito assim por Deus. E quando Deus está na direção, todos os seus projetos, eles vão dar certo. Quando Deus está no comando, tudo que a gente fizer, seja o que for que a gente estiver fazendo, Ele tem condição, Ele tem capacidade de fazer tudo, muito mais, além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que em nós opera. Porque é dele, por isso que Paulo disse, eu oro para saber o tamanho, a profundidade que é. Entendeu? Interessante isso aí. Mas vamos um pouquinho, que dá muito assunto para a gente falar, senão a gente amanhece o dia. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Não a luz do sol. A luz do sol não teve poder de criar. Se a luz do sol tivesse poder de criar, nós estaríamos desprezando o Espírito Santo, estaria endeusando o Deus Altíssimo. E aí?
Não é isso? Heresia. Os gregos fazem isso. Saltistas. Adoram o Deus só. Mas eu estou falando do Deus Espírito Santo. Se fosse realmente esta luz que as pessoas pensam, estaria em contradição quando Deus criou o homem do pó da terra. E ele era inanimado, ele não tinha vida. E Deus soprou nas suas narinas. Ele transformou-se em alma vivente. Deus soprou o seu espírito. Não? Deus soprou o seu espírito nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. O sol não podia fazer isto, porque o sol é uma criatura. Este poder é um poder sobrenatural. Sobrenatural, vem de Deus. E ele disse: haja luz, e houve luz. Então, lá em Gênesis 2:7 fala sobre isso. E o Espírito Santo é o Espírito de vida. A partir do instante que Deus soprou nas narinas do homem, este recebeu a vida. Amém? Para você que está aí, você que louva, você que toca, você que dança, você que ensina, você que faz isto, faz aquilo outro, só pelo seu conhecimento você vai ter uma longa jornada cansativa, sem saber se termina ela. Mas se você se utiliza dessa pessoa para estar com você, tenha certeza que Deus fará ultrapassar todas as barreiras, vencerá todas as barreiras e tudo vai dar certo. Amém. Existem coisas que estão lá do outro lado do mundo e às vezes eu digo: Deus, e agora eu não consegui falar com a pessoa e eu preciso de uma resposta. Aí quando é no outro dia a pessoa me liga: ó, pastor, descanse em paz, está tudo certo, eu tomei o comando, vai dar tudo certo, e já deu certo, fica na paz. Mas antes disto, eu tenho que fazer algo da seguinte forma: eu tenho que colocar nas mãos de Deus, eu tenho que deixar na mão dEle, tenho que crer nele, tenho que confiar nele, tenho que pedir a Ele, falar com Ele. Ele é uma pessoa. Existem coisas que eu falei outro dia aqui. Você que vai falar com uma pessoa, que aquela pessoa não quer lhe receber, você ora a Deus. Presta atenção, pessoal, não fala não, porque você vai perder aquilo que a gente está dando a você. Não é? Ninguém passa essas coisas, porque tem pessoas que quando pegam uma coisinha assim boa, aí eles guardam para ele para fazer um nome de homem zarrão. Aí não guarda, não dá para ninguém. E o meu alvo é transmitir o ensinamento. Se você quiser, você fica quieto. Por favor, desculpe eu falar dessa forma. E aproveite que é pouco tempo. Então você vai falar com alguém e esta pessoa não quer te aceitar, não quer negócio com você. É lógico que, humanamente, isso se torna quase que uma coisa normal. E quando você passa por isso aí, você automaticamente vai entender que você está angustiado, arruinado, azedo, giló. Mas é este o papel que você vai fazer? Não. Chame o nome da pessoa. Ore por a mente desta pessoa. Declare que aquilo que está na mente desta pessoa seja desarraigado agora. Que é desarraigado, retirado. Decrete a libertação para a mente desta pessoa. Determine que o Espírito de Deus fale por esta pessoa. Perdoe esta pessoa. Decrete transformação para esta pessoa. E diga: Deus, fale, eu quero ouvir a voz do Senhor por a boca de fulano de tal, não sei quem é. Por a boca de fulano de tal. Então eu peço ao Senhor que fale por meio desta pessoa para mim.
O Senhor sabe quais são os nossos problemas, eu preciso disso aí. E deixa, entrega na mão de Deus e descansa. Prioritariamente vem a resposta para você. Quando você menos esperar, aí você... Eu já tenho um bocado de resposta dessa forma, que não tenho mais nem vontade de falar. Você vai ver que a pessoa chegou diferente, o que foi que houve? Tomou um chá de maracujá, tomou um chá de coisa, os nervos se acalmaram. Mudou, foi transformado. Não, o Espírito Santo, Ele é o Consolador. Ele é o ensinador. É Ele quem fala. Mas pastor, é o outro lado que precisa. Sim, ore por o outro lado. Decrete ao outro lado, libertação. Você precisa saber trabalhar na libertação. Declare a libertação para aquela pessoa. E peça a Deus, peça ao Espírito que convença e que fale por meio daquela pessoa, dando um recado para você. E acontece, desde que aquilo ali seja para a honra, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Agora, se é uma petição maliciosa, claro que Deus não vai responder isso aí. Vamos correr. No princípio, vamos lá em João capítulo 1. João capítulo 1. É interessante a gente observar isso aí. João capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 5, vai comprovar isso aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. O céu é a referência da terra, para a terra. Amém? Por isso que o véu do templo, quando Jesus se rendeu, ele se rasgou não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Mostrando que a salvação vem do alto e não da terra. Da terra só vai os argumentos que a gente arranja, um bocado de coisas parecidas. Mas do alto vem a resposta e os benefícios para todos nós. Vamos lá. Diz o seguinte, João, aqui é Jesus falando. Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? O verbo era Deus, e ele estava no princípio com quem? Com Deus. Entendeu? Então, você começa a observar, mas aqui diz referência a Jesus. Mas você precisa entender o seguinte, quando no momento da criação, que Deus elabora, trabalha o Espírito e trabalha o Filho Jesus. Eles não se distinguem. Nós muitas vezes criamos esse ranço, criamos arranhuras entre nós, fissuras entre nós, e esperamos ser bem-sucedidos, e isto não vai acontecer nunca, porque é oposto ao que Deus faz. A Trindade não se divide, a Trindade trabalha coesa, unida. E às vezes a gente trabalha um para lá e outro para cá. Se não der certo, eu pego o seu, se o seu não der certo. Rapaz, é uma brincadeira, viu? Paciência. Então não é por aí. Então eu diria a você o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Agora veja o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. A luz, quando nós falamos na luz, estamos falando sobre Jesus. Quando falamos na luz, estamos falando sobre a luz da criação que estava com Deus lá no princípio. Quando falamos da luz, falamos do Espírito Santo. No versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não conheceram. Entendeu? Mas uma coisa interessante eu digo a você: nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Poder até pode, de qualquer forma, aí, de qualquer jeito, até você pode. Agora, se vai ser bom para você,
Não sei. A igreja não pode viver sem o Espírito Santo. Isto será um caminho de morte para a igreja. Eu diria que a igreja querer viver sem a ação do Espírito Santo é um caminho de morte para a igreja. Igreja, acorde para isso aí. Se alguém nunca teve coragem de falar para você, sempre iludiu você, enganou você, prometendo a você o que você não deveria receber, enganou você o tempo todo com isso, eu digo a você, viver ausente, separado do Espírito Santo é uma vivência não, é um caminho de morte. Até porque Ele é a vida. Sendo Ele a vida, eu não posso viver desvinculado da vida. É óbvio que não. Então precisamos realmente estar vinculados à vida. E o Espírito Santo é a vida. Amém? É interessante isso aí. Mas vamos assim, ao assunto que nós poderíamos assim entender um pouquinho melhor. Lá em Atos capítulo 2, está realmente escrito aqui, peço que você abra a sua Bíblia, Atos capítulo 2, e vamos dar assim uma olhadazinha aqui, para a gente encerrar, que nós vamos ter que orar também daqui a pouco, mas eu diria a você que é imperdível isso aqui. Atos 2, nos diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Agora, irmãos, por que isso aí? Em primeiro lugar, obediência. O cenáculo é um lugar de 100 pessoas. Naquele dia havia 120 pessoas. Eu estive lá no cenáculo, é um lugar pequeno, as paredes cada uma dessa largura, quente, no pé da muralha, sem ventilação nenhuma. E eu olhando assim, imaginando, digo, olha, eu estou para ver, eu queria estar aqui no dia em que esse pessoal estava aqui, para ver como era que eles estavam, feito um pirão aqui, tudo suado, não tem ar-condicionado. E eles ficaram ali em obediência, não saíram, porque a obediência é um ponto fundamental para a vida do cristão. Jesus disse, não se ausentem de Jerusalém. E eles foram ao cenáculo e ficaram ali, 120, olha, uma pilhazinha de gente ali. Mas agradaram ao Senhor, e Deus satisfez o desejo dos seus corações. No versículo 3 diz, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Interessante, é o que nós começamos a observar aqui. Eles permaneceram ali. O Espírito veio com línguas repartidas como que de fogo. Está escrito aí no versículo 3, na parte B. O fogo, ele tem um poder para purificação. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. O fogo tem o poder para restauração. O fogo tem o poder de modelar. Você sabia disso? Muitas vezes você tem uma peça, e aquela peça é de ferro, e ela não consegue, o ferreiro bate, não consegue moldar ela. Mas acontece o seguinte,
Ele vai lá, toca fogo lá no braseiro chamado de fole, e quando a brasa sobe, ele põe aquela peça lá dentro, e ele modela ela do jeito que ele quer, porque o fogo tem o poder de modelar. Amém? Esse fogo que veio sobre este povo é chamado fogo do Espírito Santo. Fogo que vai moldar a dureza do seu coração. O fogo que vai arrancar de você tudo aquilo que é muitas vezes assim um gancho na sua vida para lhe deixar prostrado. Este fogo que vai tirar o auto-orgulho da sua vida. Este fogo que vai queimar e destruir muitas coisas que impedem você avançar e ter sucesso na vida. É este fogo, quando ele chegar, ele vai fazer o melhor acontecer. Ele vai destruir essas estruturas e vai dar a você algo bom. Amém? Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. E em Jerusalém estava habitando ali, veja como o Espírito de Deus é real, é fiel, é bom, é grandioso, poderoso, sábio, inteligente. É isso aí. Eu fico olhando que muitas pessoas que estudam, muitas vezes não dão lugar a isso aí, perdem. Não, mas eu sou estudante, eu vou para a minha faculdade, vou estudar. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Tem sim! Conheço um pastor que ele ia fazer uma prova para direito. E acontece o seguinte, naquele dia seguinte tinha uma prova. A prova ele ia fazer, no dia anterior ele tinha uma vigília. Ele disse, olha, eu não vou deixar de ir à vigília para ficar limitado, queimando as pestanas, sobre questões que eu nem sei se vão cair. Eu vou buscar a presença do meu Senhor, porque o meu Senhor sabe o que eu vou fazer. O meu Senhor conhece tudo o que eu vou fazer. O meu Senhor tem realmente a planilha toda, completa. Então eu vou buscar. E foi para a vigília, passou a noite na vigília, dormiu um soninho e foi para o lugar do desafio da prova. Quando chegou lá, ele fez uma prova que tirou em segundo lugar. Amém? Não é história fictícia não, é algo real. Porque ele trouxe justamente à tona tudo aquilo que era verdadeiro. Vamos correndo aqui mais. Então, o que foi que aconteceu neste dia? E em Jerusalém estavam habitando, presta atenção para ver se tem nexo ou não aquilo que eu estou falando. Presta atenção para ver se é real ou não aquilo que eu estou falando. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo dos céus, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Como é que eu estou ouvindo agora o meu idioma por boca de uma mulher que nunca foi numa sala de aula? E aí, é este o nosso limite, é esta nossa porta aberta para a fraqueza, é esta nossa limitação, fica achando que Deus não sabe de nada. É burrice, desculpe a expressão, nossa, Ele sabe de tudo. Ele criou todas as coisas, e Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o que eu vou fazer, Ele sabe onde eu vou chegar, Ele sabe quais são os meus planos, quais são os meus projetos, Ele sabe qual a minha inclinação. Então, se eu estiver em aliança com Ele, Ele trabalhará por mim. Isso é uma coisa assim que nós precisamos, na realidade, abrir o nosso entendimento. Vejam só, essa eu faço questão que você ouça. 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam
e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, e em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Não era só um irmãozinho que estava lá, não. Ouviu alguém, falou, transmitiu algo, ele aprendeu, não. Existia uma diversificação de pessoas, de costumes, culturas e assim por diante. Você ainda duvida no conhecimento de Deus? Você que é estudante, que está aqui, gaste tempo com o Espírito Santo para estudar a sua matéria. Gaste tempo com o Espírito Santo para estudar a sua Bíblia. Gaste tempo com o Espírito Santo para ir à sua faculdade. Gaste tempo com Ele para fazer isso acontecer. Porque Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos ensinará todas as coisas. Da mesma forma, vemos também aqui que tudo que a gente passar a fazer no reino de Deus, haverá sempre, não é isso, uma confirmação de que o melhor de Deus vai estar conosco. Nós precisamos, não é isso, agir de bom grado e sabendo que fazendo assim com a obra de Deus, nós teremos aquele que vai estar conosco todo o tempo. O Espírito Santo é verdadeiro. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o nosso companheiro. Todos os dias ele chega perto de nós. Ei, posso estar com você hoje? Eu acho que está mudando agora a linguagem. Que antigamente os crentes, eu lembro de um tempo que a gente jejuava, orava, gastava tempo ali e lutava. Senhor, vem sobre nós, vem, nos dê autoridade, nos dê graça, nos dê palavra. E vinha. Era aquele tempo que a gente tinha sede de andar atrás de demônios. Ô, cegueira, né? Mas jejuava só para ver os demônios manifestar. Eu achava bonito. Manifestou, caiu para lá e ficou aquele tribufu lá no chão. E a gente chega lá e expulsar, e a gente sabia que Deus estava com a gente. Este nível de conhecimento alegrava-nos, a ponto tal da gente se dedicar bastante ao jejum e à oração. Às vezes a gente estava em uma campanha assim, e a gente levava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, para ver as coisas acontecer. Hoje está tudo limitado às redes sociais. Ninguém tira mais 1 hora de oração. Tira 5, 6 horas nas redes sociais. O vazio entrou, o vazio invadiu. A cegueira espiritual tomou conta. Tudo está indo agora de ponta cabeça. Muito blá blá blá, muita promessa, muita gente dizendo eu vou, e não saiu ainda do lugar. Muita coisa sendo prometida a Deus e não estão sendo cumpridas. Porque não tem a força motriz dentro de si. Não tem o mover do Espírito dentro de si. Ele é a força que nos impulsiona para isso aí. Ele é a força que nos leva para isso aí. E este caminho aí é o caminho da morte. Porque vai chegar um ponto em que o inimigo vai entrar e vai dizer, acabou, agora é comigo. Porque a autoridade com aquele que deveria estar conosco está acabando. Ele deveria ser a prioridade da nossa vida, igreja. Ele deveria ser a prioridade da sua vida.
ele deveria ser a prioridade do seu carro que você tem na igreja, ele deveria ser a prioridade da sua casa, ele deveria ser a prioridade do seu ser, do seu modo de agir, daquilo que você faz no campo e no reino de Deus. Ele deveria ser a prioridade dos seus propósitos, e não estão sendo. E a gente vai parar onde com isso aí? Não tem, não sabemos, não entendemos o que vamos fazer. Agora chegou ao ponto final, está chegando, tudo está declinando. Então não é por aí. Precisamos largar, precisamos dar uma pausa e avançar, nos mover diante do Senhor. Precisamos. Quantas pessoas que brilhavam muito no passado, hoje já não brilham mais, porque aquele que faz brilhar, aquele que tem a luz, não está. A luz distanciou, a luz saiu, a luz se afastou. Eu sou a luz. O sopro divino não existe mais. Tudo está realmente no natural. Acabou. Acabou, é somente linguagem bonita, é somente uma teologia rebuscada. E teologia é boa, mas isso não leva a lugar nenhum. Existem muitos teólogos que estão no inferno. Nós precisamos entender o seguinte: dê a prioridade a Deus. Procure ver o que é que Deus tem para a sua vida. Converse com o Espírito e procure saber realmente o que Ele tem para fazer na sua vida. Procure saber o que Ele vai fazer por você. Procure saber se Ele está lá naquele negócio com você. Procure saber se Ele está na direção da sua vida. Porque muitas vezes estamos agindo aleatoriamente, cegamente. E estamos aí bailando de um lado para o outro e achando que estamos crentes, que estamos abafando. Não, desça essas escadarias, começa de baixo, importa que ele cresça e que eu diminua. Não estou interessado em ser grande homem, não. Estou interessado em fazer aquilo que Deus quer fazer. Desde que ele esteja na linha de frente, eu vou até os confins da terra. É necessário que as portas se abram, portas dos céus se abram sobre a nossa vida. Não basta ser super-homem. Não basta achar que a razão está conosco. Não. É descer. Para não ficar depois delirando. Mas eu fiz isso, não deu certo. Fiz isso aqui, já está caindo, já está declinando. Não vai a lugar nenhum. Ninguém quer nada. Claro, porque quem chama é o Espírito. As chamas do avivamento estão no Espírito. E não adianta maquiar, não adianta enfeitar, não adianta arrumar, porque a arrumação e a maquiagem, ela passa. O que vai perdurar é aquele que era, que é e que há de vir. Esse vai perdurar. Vamos correr aqui para a gente encerrar. Uma coisa interessante, eu até anotei aqui, o que o Espírito trouxe para o comportamento da igreja. O Espírito trouxe a conversão de valores, trouxe perseverança da doutrina, trouxe perseverança no partir do pão, trouxe perseverança nas orações. Quero dizer uma coisa a você, igreja, tudo isso vai acontecer no momento que você começar a buscar ao Senhor por meio da palavra e da oração. Deu para entender? Igreja, tudo isso vai acontecer a partir do instante que a igreja sair da sua zona de conforto e começar a orar e buscar a palavra de Deus. Então isso aí vai acontecer. Sem oração você não vai a lugar nenhum. Sem oração você será seco, vago, vazio, não vai a lugar nenhum. Planeja, bola, elabora alguma coisa, mas não dá certo. Vai, chegou ali, não deu certo. Faz outra, vai, chega ali, não deu certo, não funcionou. Porque você, líder, você é a chave, o líder é a chave para puxar o seu grupo. A liderança tem que ir realmente na frente, buscando o grupo, moldando o grupo. Você é a referência para o seu grupo.
Não basta você ficar mandando. Isso não é liderança. É você se moldar. Certa vez existia um certo pastor que ele estava formando um discípulo. E ele disse: eu quero formar você e eu não vou dizer como é que vai ser feito. Me acompanhe. Levou ele para a igreja. Quando chegou lá, ele orou 1 hora, orou 2 horas. E o discípulo está lá olhando. E ele não mandou orar. Aí quando terminou: você viu o que foi que eu fiz? Ele disse: seu pastor estava cochilando. Viu? Ele disse: eu não quero falar com você. Eu quero que você me observe. Porque eu sou a chave para lhe arrastar. Eu sou o gancho para puxar você. Eu sou o cajado para tirar você do caminho e andar comigo. Tirar do desvio e vir para o caminho. Você sabe quanto tempo eu orei? Aí ele olhou e disse: foi 2 horas, né? Então, você orou? Não, então a partir de amanhã a gente vai mudar o quadro. Isso é possível pelo poder do Espírito. Quando o Espírito Santo estiver em ação, Deus vai mudar o quadro da igreja, o quadro da sua vida, o quadro de tudo que estiver fora da ordem. E se alguém lá fora se intrometer para querer assim atrapalhar, vai se quebrar. Vai se atrapalhar. Porque quem ainda faz isto e se sai bem? Porque a igreja está parada. Levanta, igreja. Levanta, é a hora de você se levantar e decretar guerra no mundo espiritual. E vamos ver como vai ficar essa situação. Porque o Espírito Santo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Amém. E Ele não conhece derrota, nunca conheceu e nem vai conhecer. Ele é sempre vencedor para todo sempre. Vamos dar outra carreirinha aqui. Já está no final, viu? Eu vou pular aqui algumas coisas. No versículo 40, 2:40 diz: com muitas outras palavras. Não. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui é uma cópia para você receber o poder do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Em um dia. Por quê? Pergunto por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo agiu. O Espírito Santo estava no controle. O Espírito Santo era o Senhor dessa história. Tudo mudou. E perseveravam, veja aqui o que aconteceu. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão. É a primeira coisa que acontece. É a primeira coisa que chama a atenção da igreja e daqueles que estão de fora. Essa perseverança na doutrina. E no partir do pão, nas orações. Isso chama a atenção do povo. Isso é um modelo para a igreja. Quando começarmos a fazer isso, tenha certeza que Deus não se limita ao tamanho, nem ao tempo. Ele busca quem queira fazer, para que Ele possa satisfazer a vontade. Então, de sorte que foram batizados batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. Você sabia que hoje existe muitas vezes no meio da igreja, não, fragmentação assim,
não é, entre gente e gente. A coisa está perdendo assim o seu efeito. O andamento da igreja está perdendo a originalidade. A igreja está sendo muitas vezes obediente aos princípios diabólicos, que é isso que ele vem fazer: matar, roubar e destruir. A igreja tem perdido de vista isso aí. Queridos, se o Espírito de Deus está presente, a igreja tem que estar presente. Tem que ir atrás, tem que buscar, tem que fazer acontecer. Não é ficar assim, pinotando de um lado para o outro. Isso não leva a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, tenha certeza. Firme os seus pés. A Bíblia nos diz no Salmo 92 que o justo, mesmo na sua velhice, eles darão frutos. Darão frutos na casa do Senhor. Amém? Porque eles serão plantados na casa do Senhor como cedro do Líbano. É assim, é desse jeito, plantados. Você nunca viu uma coluna de construção correndo por meio da rua? Você já viu? Onde foi que você passou que viu a coluna? Essa coluna aqui é lá do shopping, olha. Ela correu e estava andando aqui no meio da rua. Isso é coluna? Não existe. A construção tem que ter suas colunas. E a coluna tem que ser fixada, plantada, para sustentar o peso da construção. E muitas vezes a gente não entende isso. Estamos hoje cheios de mensagens, cheios de coisas, cheios de blá blá blá, cheios de coisinhas que na realidade arranca isso da nossa vida. Cuidado. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseveravam unânime todos os dias no templo. Amém. Eu disse, perseverando unânime todos os dias no templo. E partindo pão em casa, aos trabalhos caseiros, nos lares, vai voltar. Os trabalhos na casa e no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, olha aqui a resposta, está bem no finzinho do capítulo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Mas leia o capítulo. Leia ele, principalmente do versículo 38 em diante. Leia para você saber o porquê de tudo isso aí. Às vezes a gente lê a Bíblia procurando uma passagem, uma referência bem sofisticada, não é? Para ver se a gente impressiona. Isso não vai a lugar nenhum. Dê ao povo aquilo que eles precisam comer. Alimente o povo com aquilo que eles precisam se alimentar. Aquilo que a gente aprende que passa do limite, guarda, é seu. Mas aquilo que você tem que aprender para dar para o povo, alimentar, dê a eles o que eles precisam. Tem pessoas que guardam para si para fazer algo bem difícil, para o pessoal entender que ele é o melhor, ou ela é a melhor. Não é por aí. Dê a simplicidade. Uma comida bem feita, com simplicidade, é interessante, é boa. Amém? Eu fui buscar minha esposa em Pernambuco, semana passada. Aí eu disse, olha, faz aí um cozido. Nós vamos chegar às 2 horas e eu quero comer esse cozido. E estava lá. Cheguei lá, estava um cozido. E eu gosto, eu não posso comer direto, porque aquilo ali é perigoso, por causa do colesterol, tutano. Aí eu disse, pega um tutano bem grande, eu vou lavar a mão e vou pegar esse osso. Eu queria até uma foto. Mostrei a Josi, e Josi disse que ia botar na rede social. Não, senhora. Aí eu peguei aquele osso assim, que vinha cheio de aparatos, né, e tutano. E segurei. Então, é a comida que alimenta, é a comida que satisfaz a gente.
tirando para o lado espiritual, é essa comida que a gente precisa, o melhor de Deus, da palavra. Se alimente com ela e dê ela para aqueles que precisam. Tem pessoas à sua volta que estão precisando se alimentar. Tem pessoas à sua volta que estão, já encerrei. Tem pessoas à sua volta aí que estão precisando realmente assim fazer o seguinte: receber um pouco desse fogo para ter uma diferença de vida, para ver Deus agindo na sua casa. Os levitas podem subir, para ver Deus agindo assim, não é isso, na sua casa, agindo no seu trabalho, agindo na sua rua, agindo na igreja. Tem levitas que precisam fazer isso aí, tem pessoas na igreja que precisam, e às vezes tem aqueles que buscam só para ele, e não dá àqueles que estão famintos ao seu lado. Dê a esta pessoa que precisa, ensine esta pessoa que precisa, ministre esta pessoa que ensina, ore por esta pessoa que precisa, faça assim este melhor acontecer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Manuel, vem aqui por favor. Faça isso acontecer. Busque esta graça, busque este poder, busque esta unção, busque e dê àqueles que estão com fome. O fogo tem que ser colocado sobre a sua cabeça. Não entenderam? Estão voando. O fogo tem que ser posto sobre a sua cabeça. Amém. É o fogo que veio como língua repartida como que de fogo no dia de Pentecostes. Ele pode vir hoje aqui, na sua vida, fazer você mudar de vida, fazer você receber. Nós vamos buscar. Se preocupe se passar 5 minutos do horário, 10 minutos, mas nós vamos buscar a Deus. E eu peço assim que você solte as ataduras da sua vida e vamos buscar ao Senhor nesta hora. Vamos declarar nesse instante a vitória de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Você concorda? Dá um aplauso ao Senhor nesta hora. Coloque-se de pé nesse instante. Cavaram uma fonte por aí com água de coco. Se entupir essa fonte, eu vou dar queixa. Amém, vamos assim. Logo dá oportunidade para entregar os dízimos, as ofertas, as primícias. Vamos fazer isso acontecer agora. Você sabia que para a gente adentrar na